Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quinto e último dia da jornada de inovação jurídica da Preâmbulo Tech. É um prazer ter todos vocês aqui acompanhando, nessa sexta-feira, nosso último dia do evento e trazendo um conteúdo super interessante, sobre a inovação, especificamente no nosso segmento aqui, o jurídico, né? Meu nome é Gustavo, eu sou do marketing da Preâmbulo, caso ainda alguém esteja acompanhando hoje a gente pela primeira vez, né? Mas antes de eu falar sobre tudo que eu tenho aqui, os recadinhos principais, antes de chamar o nosso convidado especial, eu quero apresentar para vocês o nosso vídeo institucional da Preâmbulo e vocês conhecerem um pouquinho o que a gente faz no nosso dia a dia, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês e eu volto daqui a pouquinho. Obrigado. A advocacia mudou. Agora é mais digital, mais conectada, mais online. Mas pode ser ainda mais, pode ser melhor. Pode ser mais eficiente, pode ser mais inteligente, pode ser mais rápida, pode ser mais humana, pode ser mais junto mesmo de longe, pode permitir você viver a vida. O CPJ3C permite que você e o seu escritório sejam muito mais, através da automação de tarefas via workflow, inteligência artificial para a classificação de publicações, business intelligence, dashboard e área exclusiva personalizada para os clientes do escritório. Utilizamos ele aproximadamente um ano. Nesse um ano, tivemos um ganho real de produtividade. Ele é um sistema que nós não tivemos dificuldade em implantar e utilizar. A inteligência artificial classifica as publicações que chegam direto ao CPJ3C via web service ou ainda via importação e sugere os prazos. O gestor escolhe se o sistema aceita a sugestão ou se um controle humano será realizado antes de disparar a próxima etapa do fluxo para a equipe responsável, através da automação de tarefas via workflow. O gestor ou controller garantem maior eficiência do escritório, acompanhando em tempo real as tarefas pela visualização do diagrama, que mostra em que etapa do fluxo elas estão. Além disso, são notificados quando há tarefas paradas, identificando possíveis gargalos da operação. A gestão inteligente do escritório fica por conta do Business Intelligence, que permite cruzar as informações presentes no sistema, inclusive financeiras, já que o CPJ3C tem um módulo financeiro completo e totalmente integrado ao processual. Tudo em um único software. Dê adeus às planilhas. E se precisar ver os indicadores a qualquer momento e em qualquer lugar, basta acessar o CPJ Connect pelo smartphone ou navegador. São mais de 10 dashboards com os principais indicadores do escritório, consulta de processos, documentos e agenda, além de uma área exclusiva do seu escritório e personalizada com seu logo, para seus clientes acessarem informações processuais com poucos cliques. Nós acreditamos na evolução do jurídico. E você, está pronto para a revolução? Venha para a Preâmbulo Tech. Bom, agora no nosso quinto e último dia aí do evento, eu quero passar alguns recadinhos, né? A gente tem aqui um chat, caso você queira fazer alguma pergunta para o nosso convidado, tiver alguma curiosidade sobre o que ele estiver falando ao longo aqui do evento, você pode colocar aqui nesse chat, a gente vai ter o maior prazer, tá, em tirar essas dúvidas. Fora isso, tenho dois recadinhos bem importantes que para falar para você. A Preâmbulo, ela está patrocinando 2 eventos super importantes agora no mês de agosto. A gente é patrocinador oficial da Fenaló, que acontece entre o dia 2 e 6 de agosto de 2021, e neste evento, no final, você que está aqui assistindo essa palestra com a gente vai fazer um sorteio de um convite para que você possa participar do evento em nome, tá? E pelo patrocínio da Preâmbulo. E, após isso, entre os dias 17 e 19 de agosto, a Preâmbulo também é patrocinador oficial da B2L Disruption Week. Tá? E esse evento é um evento completamente gratuito, você pode fazer inscrição, tá? nesses 2 eventos. Tá? A Fenaló é um evento pago, por isso que a gente está dando sorteando este ingresso, mas nos 2 eventos a gente vai ter a apresentação de 2 cases de sucesso da nossa empresa. E caso você queira acompanhar, tá? Fica aqui o convite para nesse período você poder assistir o case da Preâmbulo. Outro recado importante é que ao final deste evento a gente vai ter um certificado para todo mundo que participou
né, desses 5 dias com a gente. Então você vai receber um e-mail automático do Simpla e ali você vai poder fazer, tá, o download do seu documento, tá, do seu certificado. Mas, né, vamos fazer uma retrospectiva. No nosso primeiro dia, a gente falou sobre as OKRs, né, e as metodologias para você poder aplicar isso no seu escritório. No segundo dia, trouxemos a convidada da DNA Consult falando sobre marketing jurídico. Já no terceiro dia, tivemos a palestra da Legal Hub, através do Lucas Carlos, apresentando um pouco do Legal Design, né? Ontem, quem esteve com a gente acompanhou a palestra completamente interativa, que foi o do Marcelo Finger, da Hot Milk, falando um pouco sobre criatividade. E hoje, o nosso convidado é o Fred Lacerda, né? Ele é o diretor jurídico da Agência Curitiba de Desenvolvimento de Inovação e também do Vale do Pinhão. O Fred, ele é responsável pela governança de um ambiente de negócios inovador. Ele participou de diversos cases de sucessos, como, por exemplo, o do eBanks, né, que é o nosso primeiro unicórnio de Curitiba, que hoje vale mais de $1 milhão, pelo Vale do Pinhão. E o Fred, hoje, na nossa palestra, ele irá abordar sobre o tema do empreendedorismo e inovação, oportunidades para o setor jurídico, em que escritórios de advocacia cada vez mais buscam se adaptar baseados em um dos principais princípios, que é inovação. E para empreender hoje, precisa pensar sempre em inovação. Eu quero aqui dar hoje, agora, as boas-vindas para o Fred Lacerda. Fred, você está por aí para conversar com a gente? Oi, pessoal, eu tô com alguns problemas técnicos aqui, minha conexão está super instável. A sua internet, ela realmente está um pouquinho instável, tá? Tá travando, a gente não está conseguindo te escutar. Fred, o que eu acho que talvez você possa fazer é tentar sair e entrar de novo na palestra, porque realmente congelou aqui a tua imagem para a gente. Bom, acho que enquanto ali o Fred ele tenta aí resolver, né, esse pequeno probleminha que ele está tendo aí de comunicação com a internet, é uma pena, né? A gente entende aí que tá todo mundo trabalhando em home office, né? A gente tem problemas de internet. Hoje Curitiba também tá assim, nós estamos em Curitiba, é um tempo que tá feio hoje aqui o tempo, pode se estar prejudicando. Fred, acho que agora você está conseguindo aparecer para a gente, que você tem um técnico aí com você agora nesse momento, né? Vamos aguardar um pouquinho, tá? Mas enquanto isso, eu vou falando também para vocês aqui, a gente, ao final deste evento, provavelmente no começo da semana que vem, a gente vai trazer uma pesquisa para vocês responderem sobre como foi o evento. E aí, Fred, acho que agora você já está online com a gente, né? Eu acho que sim, eu chamei a assistência técnica, que a gente tem uma assistência técnica super profissional aqui na agência, ele já está resolvendo aqui a conexão, acho que vai dar certo. Ah, que legal. Então, Fred, assim, quero te primeiro dar boas-vindas, né? Agradecer aí ao Vale do Pinhão, a você por aceitar esse convite da Preâmbulo de poder compartilhar um pouco do teu conhecimento, né? Você que é realmente diretor jurídico, né, de uma grande instituição aqui e é uma das empresas mais inovadoras, né, que a gente tem aqui hoje no nosso ecossistema, né? Então, eu quero te passar a palavra, tá? E se por acaso der algum probleminha, eu entro aqui no meio para ir conduzindo, tá bom? Mas eu quero te passar a palavra agora da palestra, porque as pessoas aqui estão interessadas em escutar você, tá ok? Tá bom, eu acho que agora tá certo aqui. Se der algum problema de travar, a gente acha uma outra forma. Mas é um prazer, Gustavo. Obrigado pelo convite. Quero dar boa tarde para todos que estão aqui escutando, né? Na sexta-feira, né? Nesse frio, né? Obrigado pela disposição aí de escutar um pouco do que a gente tem para contar. Realmente é muito legal ter essa oportunidade de falar para vocês aqui, poder contar um pouco de como que a gente está trabalhando aqui do lado do poder público também, porque a Agência Curitiba é uma empresa municipal, ela faz parte da administração pública indireta e a gente trabalha com a área de empreendedorismo e inovação aqui no município, né? Então, a gente vem tentando encontrar caminhos aqui para que Curitiba possa ser o destaque que sempre foi na área de inovação e que a gente possa trazer as soluções que a gente consegue ver ao redor do mundo aqui para Curitiba e, ao mesmo tempo, levar as soluções que a gente desenvolve aqui em Curitiba
para o resto do mundo também. Então, eu vou contar um pouquinho desse trabalho que está sendo desenvolvido aqui e depois tentar mostrar um pouco como que todas essas transformações, todas essas novidades que vêm acontecendo, como que isso pode se conectar com o mundo jurídico, né? Quais são as oportunidades que essas inovações criam para nós, né? Como operadores do direito. Vou compartilhar minha tela aqui só para colocar aqui, ó. Não sei se está aparecendo para vocês. Consegue me confirmar, Gustavo? Está aparecendo a minha apresentação já? Está sim, a gente está conseguindo ver. Então, o projeto que a gente toca aqui na agência se chama... o principal projeto que a gente está ligado se chama o Vale do Pinhão. E a ideia do Vale do Pinhão é trabalhar com esse ecossistema de inovação de Curitiba, né? Trazendo para a cidade, promovendo ações de cidade inteligente aqui em Curitiba e alinhando essas ações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A gente trabalha basicamente com 5 pilares nesse programa, que são integração e articulação do ecossistema, reurbanização e sustentabilidade, educação e empreendedorismo, tecnologia e, na parte que nos toca aqui, legislação e incentivos fiscais, mas que seria a parte de revisão do arcabouço legal aqui da cidade, que fica ligado à parte de inovação. Então, só para passar um pouquinho sobre esses pilares que a gente trabalha, quando a gente fala de educação e empreendedorismo, a ideia é promover essa educação empreendedora, né? A gente, fazendo um pequeno paralelo com o que a gente aprende, com o que a gente tem na faculdade, a gente sai da faculdade de um curso de Direito, não só de Direito, mas dos outros também, completamente cru com esse conhecimento sobre o que é ser um empreendedor, né? Como tocar, como montar o nosso escritório, como viver no mundo do trabalho. A gente aprende muito a parte da teoria jurídica, mas como tocar um negócio é uma coisa que a gente não aprende na faculdade e isso é uma falha que a gente tenta suprir. Então, a gente tem alguns projetos como os Faróis de Saber e Inovação, esse é o ofício, os Fab Labs, que procuram dar esse suporte e criar essa mentalidade empreendedora aqui na cidade. E na área de reurbanização e sustentabilidade, alguns dos projetos como Jardins de Mel, Curitiba Mais Energia, Mobilidade Sustentável, são projetos que procuram levantar as bandeiras de sustentabilidade aqui na cidade, trazendo esses tópicos que são super importantes para que a gente desenvolva a cidade inteligente. Quando a gente começa a falar de integração e articulação, que foi um dos principais pontos, um dos primeiros pontos que a gente começou a trabalhar aqui no Vale do Pinhão, a ideia é trazer aqui para o sistema de inovação da cidade uma conexão maior dos atores que participam desse ecossistema, né? Curitiba sempre teve um ecossistema com atores muito importantes na área de inovação, né? E com esse projeto da prefeitura, a ideia era criar uma conexão, agir mais como um agente, ser mais um agente integrador do que ser o dono desse ecossistema de inovação. E isso vem funcionando muito bem aqui na cidade para a promoção da inovação aqui em Curitiba. A tecnologia, que é o outro pilar, né, que quando a gente fala em tecnologia, ela seria praticamente um mundo à parte, mas a gente trata ele como um dos pilares do programa, porque a tecnologia, não só no programa de inovação, mas também, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, no dia a dia dos escritórios, ela tem que ser tratada como uma ferramenta, né, e não como uma finalidade em si. Então, a gente busca trazer apoio ao desenvolvimento das cidades inteligentes,
e com as ferramentas tecnológicas, melhorar a infraestrutura digital da cidade, conectar os cidadãos e o ecossistema de inovação do Vale do Pinhão. Na parte de legislação e incentivos fiscais, que é a parte que acho que talvez seja de maior interesse aqui para o pessoal aqui que está na palestra, a gente sabe que para a gente poder criar um ambiente de inovação mais conectado e com maiores possibilidades de desenvolvimento, não tem como a gente trabalhar com isso sem uma revisão na legislação aplicável para esse setor, né? Seja na questão de modernização da legislação municipal, seja na área de desburocratização dos sistemas municipais, no fomento do desenvolvimento econômico, no arcabouço de incentivos fiscais, né, para inovação e tecnologia, e com ferramentas que a gente tem implementado nesses últimos meses aí, em função da pandemia, para poder ajudar a retomada econômica da cidade. Quando a gente começou com esse projeto em 2017, do Vale do Pinhão, uma das primeiras ações que foram tomadas foi a criação de um projeto de uma lei municipal de inovação e a criação de um conselho municipal de inovação com a participação tanto do setor produtivo quanto da academia, para poder aconselhar o gestor municipal, o prefeito que estiver lá, né, hoje o prefeito Rafael Greco, mas seja qual for o prefeito, para poder ajudar esse prefeito a desenhar uma política de inovação municipal. Então, isso deixou de ser, com a lei de inovação, deixou de ser uma decisão do gestor que estiver na cadeira, para passar a ser uma política pública, né? A lei de inovação determina que o município tem que ter uma política municipal de inovação. A gente tem um fundo de inovação que foi criado, que acabou postergado por conta da pandemia também. A gente está com o recurso, está sendo utilizado para as ações para conter a pandemia. E a gente reativou em 2018 um programa de incentivo fiscal à inovação, que reduz o ISS para empresas inovadoras aqui em Curitiba. E esse programa está tendo resultados bastante interessantes, no sentido de que o setor de tecnologia, como um todo, conseguiu continuar crescendo, apesar da crise, né? Um pouco por conta das oportunidades que surgiram nesse setor por conta da virtualização do trabalho e da necessidade de encontrar outras formas de trabalho, né, por conta do distanciamento social. Mas as empresas que acabaram entrando nesse programa de incentivo fiscal, elas cresceram 2 ou 3 vezes mais que o próprio setor de tecnologia. Então, isso mostra que tem bastante espaço para crescimento quando o pessoal aproveita as oportunidades que surgem e que o programa, do nosso lado aqui da agência, a gente consegue mostrar mesmo para dentro das outras áreas do município. E quando a gente fala num programa de incentivo fiscal, que acaba sendo implicando numa renúncia de receita, isso acaba revertendo para a cidade de outras formas, né? Então, quando eu falo que as empresas que estão no programa cresceram 2 ou 3 vezes mais, isso significa que elas passaram o recolhimento de tributos dessas empresas, mesmo com a redução do percentual de tributos, acabou crescendo 2 ou 3 vezes mais do que as outras empresas do próprio setor de tecnologia, né? Mas isso é um pouquinho sobre o que a gente tem feito aqui na cidade, no programa do Vale do Pinhão, que a finalidade não é só a área jurídica, mas a área jurídica, o ponto de vista de revisão da legislação é fundamental para que a gente possa melhorar a forma de trabalho do poder público com o setor privado, com a academia e com os próprios jurisdicionados, né, com os cidadãos da cidade.
Então, é uma área super importante para que a gente possa continuar com essas transformações aqui na cidade. Mas, assim, passando agora para como que a gente consegue conciliar inovação, direito e empreendedorismo, né? Essas três verticais a gente trabalha aqui na agência praticamente dia a dia, tanto por conta do projeto do programa do Vale do Pinhão, quanto por conta da finalidade para a qual a agência foi criada, foi uma empresa pública que foi criada para fomentar o empreendedorismo na cidade, né? Então, de que forma que a gente consegue fazer essa conciliação, né? Como que a gente concilia essas verticais aqui? Bom, a gente tem alguns pontos importantes, né? As mudanças na legislação que estão acontecendo, todo dia se escuta alguma coisa. Agora a bola da vez é a LGPD, né? Todo mundo está falando na Lei Geral de Proteção de Dados, como que se pode adaptar o seu negócio, seja um escritório de advocacia ou seja uma empresa, como que vai se adaptar o escritório, o seu negócio para atender às disposições da LGPD. Recentemente foi publicado o Marco Legal das Startups, que vai passar a ter vigência no começo de setembro. Ele traz algumas mudanças importantes também na questão tanto de tributação das startups, quanto na parte a própria forma de contratação das soluções inovadoras passa a ter algumas possibilidades um pouco mais palpáveis assim para poder facilitar esse trato entre administração pública e setor privado. A gente tem trabalhado muito aqui para implementar na cidade o sandbox regulatório, né? Criar algumas áreas de testes onde pode eventualmente vir a ser flexibilizada alguma legislação para que a gente possa testar soluções inovadoras e até mesmo testar essas alterações legais, as flexibilizações, para ver se elas são realmente efetivas, né? E a desburocratização, né? Desde o começo a gente já implementou alguns programas, algumas interfaces com o cidadão, para que a gente tente desconstruir um pouco essa forma como a administração pública trabalha no Brasil. E todas essas e outras mudanças na legislação acabam trazendo oportunidades, principalmente para nós, operadores de direito, porque o cidadão comum, o empresário, ele vai precisar de apoio em todos esses setores para que ele possa se adequar a essas mudanças na legislação. Da mesma forma, quando a gente fala em apoio a esses empreendedores, né, a gente fala muito em startups, em spin-offs, em fintechs, edutechs, lawtechs e tantas techs mais. Mas essas empresas novas que vêm surgindo, elas nada mais são do que empresas tradicionais, né? A gente continua com o mesmo formato do direito societário que a gente tem. Elas vão ter que se constituir em alguma das formas previstas na legislação, né? Então, apesar dos nomes um pouco diferentes, assim, e apesar de eventualmente ter alguma característica específica, elas vão precisar de apoio, de consultoria e de alguém da área de direito que possa dar o suporte para eles em direito societário, em direito tributário, em direito civil, em direito trabalhista, né? Essa parte do core do direito não muda, vai valer para eles também, né? Então, e eles precisam muito de suporte, assim, porque são empresas que crescem muito depressa, eventualmente pivotam, né? Mudam a sua área de atuação muito rápido, e elas precisam de profissionais do direito que antenados com essas mudanças e preparados para poder atender muito preparados no sentido de poder atender de forma rápida e dinâmica essa necessidade que eles têm, porque a principal diferença deles para as empresas tradicionais é isso, né? A dinâmica e a velocidade com que eles se transformam.
Mas a tecnologia não é só também quando a gente fala em oportunidades para a área jurídica, para a área legal, e vocês devem ter visto, com certeza que vocês viram bastante sobre isso nesses últimos dias, né? Até por conta da Preâmbulo, que é uma empresa super inovadora e pioneira nessa área. A tecnologia aliada ao ambiente de trabalho, ela traz novas ferramentas super úteis para que a gente possa otimizar o nosso trabalho do dia a dia, né? Eu que sou um pouquinho mais velho, eu ainda lembro das publicações quando a gente tinha que pegar e recortar o jornal mesmo, para procurar no jornal mesmo as publicações e achar o que tinha lá no nosso nome para poder cumprir os prazos, né? Hoje a gente já não precisa mais fazer isso, né? O pessoal que é mais novo não tem uma noção do que era a gente trabalhar com busca de jurisprudência e de publicações antes das ferramentas digitais que a gente dispõe hoje em dia. As audiências online que ficaram muito em voga, que cresceram muito por conta dessas medidas de distanciamento com a pandemia, né? Para o bem e para o mal, né? A gente tem que se adaptar com essas novas formas, essas novas ferramentas para atender o processo, né? O Projude, o sistema de processo online, que tem suas vantagens e suas desvantagens, mas que a gente tem que lidar com isso, né? Mas da mesma forma, outras ferramentas de Big Data, né? Sei de escritórios que trabalham hoje aqui em Curitiba mesmo, que trabalham já com Big Data e análise das decisões de cada vara e de cada juiz, para poder analisar a grande quantidade de decisões de cada um desses juízes e poder fazer análise de que forma eles podem tornar mais assertivas as petições que eles vão preparar para determinado cliente, né? Inteligência artificial, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não está falando de ficção científica, né? Que as máquinas vão dominar o mundo. Assim, mas a inteligência artificial é uma ferramenta importantíssima para otimizar o trabalho. Toda aquela parte de trabalho braçal pode ser realizada por máquinas, né? Por robôs automatizados, assim, que vão continuar precisando do trabalho do profissional de direito para poder fazer a sintonia fina, para poder utilizar o trabalho intelectual, que é o que a gente precisa fazer mesmo, e que a gente não precise ali estar fazendo o endereçamento de cada uma das petições, né? Isso pode ser feito por um desses mecanismos, né? Contratos de assinaturas digitais, novas formas de provas, né? Já tem empresas aqui de Curitiba que são bem referência nessa área de assinaturas digitais, de contratos digitais, e quando a gente fala de assinatura digital, a gente não fala mais só de assinar um contrato, já se fala em assinatura digital de uma audiência online, fazer um contrato verbal através de uma plataforma de conversa, como essa que a gente está aqui. Cada um dos participantes depois insere a sua assinatura digital e aquilo ali vira um contrato assinado por todos, né? Então, as possibilidades que a gente tem, que a gente pode aproveitar são muitas, são diversas, assim, e vai caber aos profissionais que tiverem mais não mais adaptados, mas que forem mais adaptáveis, né? Conseguirem incluir essas ferramentas no seu dia a dia de trabalho, vão poder ter uma vantagem competitiva em relação a outros, né? Essas ferramentas hoje permitem que um escritório com poucas pessoas consiga ter um trabalho que antigamente você precisava de um exército de paralegais, estagiários e advogados para poder cumprir o mesmo volume de trabalho. Então,
uma das grandes vantagens que a gente pode trazer com a utilização dessas ferramentas é a otimização do trabalho do dia a dia do advogado. Sem falar a questão de que a gente não precisa mais estar fisicamente, na grande maioria dos casos, presencialmente ali para poder praticar diversos atos, né? Então, isso facilita bastante também a nossa qualidade de vida. Às vezes não, né? Porque às vezes a gente não tem tanto perde um pouco os limites dos horários que a gente trabalha, mas um pouquinho de disciplina a gente consegue melhorar bastante a nossa qualidade de vida. Então, um pouco para finalizar, assim, quando a gente fala de profissionais mais adaptáveis, é importante, essa adaptação parte muito de uma atitude do próprio profissional, né? De aceitar e de conseguir aceitar a utilização dessas ferramentas e de utilizar, né? De poder utilizar essas possibilidades que são trazidas pela tecnologia para nós. Então, a gente fala muito aqui quando está falando em inovação, que inovação é muito mais uma questão de mentalidade do que de tecnologia, né? A mentalidade tem que ser inovadora e a tecnologia vai ser só a ferramenta para que isso possa acontecer. Acho que isso era um pouco do que eu tinha para mostrar para vocês hoje, Gustavo. Não sei se alguém mandou alguma pergunta no chat ou se alguém quer fazer alguma pergunta. Então, Fred... Fiquei um pouquinho com medo da minha conexão, acabei correndo um pouco com a apresentação aqui também, antes que ela caísse de novo. Mas... Não tem problema. A gente recebeu aqui uma pergunta da Morena Batista. Ela pergunta o seguinte, Fred, você dá um destaque para a legislação fiscal, mas diante da inovação e a possibilidade legal de obrigações e contratos atípicos, seria equivocado afirmar que a seara de inovação e tecnologia exigem novas visões jurídicas dos advogados contratualistas e empresariais? Não está errado, não. É verdade. Eu acabei falando um pouquinho mais da questão da legislação fiscal, porque é o que a gente tem trabalhado um pouco mais, né? Quando a gente está no poder público, a nossa parte de atuação, uma que mais dói para o cidadão é a parte fiscal, né? Quando a gente vai lá e cobra o tributo dos cidadãos. Então, a gente tem, aqui na agência, a gente dá bastante enfoque nisso, né? De que forma a gente otimiza essa parte da legislação fiscal. Mas quando a gente fala da área de direito, com certeza, a gente tem que pensar nos contratos atípicos e um pouco como eu falei, assim, eu vejo a questão dos contratos atípicos, a parte da teoria não vai fugir muito do que a gente já trabalha no direito sem a inovação, né? A gente só vai ter que fazer a conciliação entre o que essas ferramentas tecnológicas estão nos disponibilizando com o que a gente já tem na cabeça como profissionais de direito, né? Como eu estava dando exemplo ali de alguns escritórios, algumas empresas que já estão trabalhando com os contratos por vídeo, né? Assinado o próprio vídeo assinado para virar um documento legal assinado pelas partes ali como um contrato. Se você fosse dar uma dica, tá, para um escritório que ele está começando a pensar em inovação, qual que seria o primeiro passo que você diria para esse escritório focar para ele começar essa inovação dentro do escritório? Na parte interna do escritório de otimização, procurar a ferramenta que mais atenda às suas necessidades, né? Principalmente se ele está começando. É muito mais fácil você ter uma ferramenta que ajude a otimizar o seu trabalho do que você tentar fazer tudo isso no braço, né? Achando que você vai conseguir virar o dia, a noite e resolver todas as questões do escritório. Vale a pena investir em tecnologia. Os grandes escritórios, tem escritórios aqui em Curitiba que investem pesado na área de tecnologia, pesado mesmo. Você vai visitar, eles têm gerador, pode cair uma bomba atômica aqui que eles vão continuar conseguindo cumprir os prazos dele porque eles estão preparados para essas eventualidades. Mas no caso dos escritórios que estão começando,
é procurar as ferramentas que mais atendam às necessidades dessa rotina diária deles. E na parte do para fora, é conexão, né? O pessoal nessa área de inovação, o pessoal das startups e das empresas inovadoras, eles precisam muito de apoio, eles querem muito esse apoio, mas eles são super dinâmicos, assim, né? Você tem que estar meio que conversando com eles, assim, para poder resolver de uma forma rápida e assertiva as dúvidas que eles têm, porque eles não podem esperar, né? Eles querem a resolução o mais rápido possível. Entendi. Tem uma curiosidade, Fred. Existe hoje a advocacia digital? Não conheço, assim, como termo, eu já vi o pessoal falando em direito 4.0, advocacia digital, já vi algumas pessoas falando, mas eu penso um pouquinho como advogado, assim, eu sempre fui um pouco mais militante da desmistificação do direito, assim, né? Falar de forma simples e de forma que seja acessível para todos, né? Então, às vezes acabam colocando muitas coisas em rótulos e caixas, assim, porque foi uma coisa que eu vi quando eu vim para a administração pública, né? Cada secretaria ou cada setor é quase uma ilha, assim. E é uma dificuldade tremenda você conseguir quebrar essas barreiras. Então, a gente tenta integrar todo mundo. Tanto que, quando a gente estava aqui antes, você estava falando que o pessoal estava vazando um pouco de som do pessoal aqui. Aqui, já deixo o convite para quem quiser vir conhecer aqui a agência. É quase que um coworking, assim. A gente não tem paredes aqui, né? São todas as mesas aqui, as mesas da diretoria, as mesas dos técnicos, as mesas do administrativo, são todas juntas. Traz essas vantagens e desvantagens, né? Tem o vaza o ruído, mas a gente consegue resolver de forma mais rápida as questões, assim, sem muita burocracia. Você falou até um termo interessante que eu achei, é que assim, eu sou da área de marketing, né? E a gente sempre fala muito no marketing 2.0, marketing 3.0, a gente já está falando do marketing 4.0. A advocacia, sim, então, pelo que você falou, também tem isso, né? Como que vocês dão muda isso do 2.0 para o 3.0? Você conseguiria me explicar um pouco dessa diferença? Eu acho que um pouco, na verdade, vem um pouco da área de vocês, assim, né? Um pouco do marketing, assim, né? Porque quando o pessoal, como a gente fala em inovação, né? Inovação virou uma palavra, inovação, disrupção, startups viraram palavras da moda, assim, todo mundo usa, todo mundo coloca nos seus discursos de inovação. A gente vê partidos políticos, né, mudando de nome, tirando o partido do nome para dizer que nós não somos mais partidos, assim. Então, um pouquinho é questão de rótulo para poder mostrar que a gente está trabalhando com um produto ou com uma área inovadora aqui, né? Quando a gente fala em indústria 2.0, 3.0, aí sim tem um pouco de background histórico mesmo, que são as revoluções, né? A revolução industrial, a criação da máquina a vapor. Aí sim era a questão por isso que eles numeravam assim, indústria 2.0, 3.0. E daí o pessoal das outras áreas emprestou um pouco esses nomes para a gente poder mostrar que essa transformação não precisa ser só na indústria, né? Mas que a gente consegue vencer essas barreiras também. Certo. Eu tenho, assim, a impressão sempre, né, que a advocacia é sempre aquele segmento ainda tradicional, né? Ele está indo para a área da inovação agora, né? Você teria algum exemplo que você poderia contar para a gente? Eu não sei se de uma empresa, de um escritório que ele era muito tradicional, o que ele fez para começar a inovar, e que hoje ele é um escritório considerado algo inovador, que ele fez de inovador ali dentro? Eu não sei se eu vou poder dar o nome do escritório, assim, mas eu posso contar mais ou menos o que eles fazem. Assim, né? Com relação à questão do advogado, profissão de direito ser tradicional, a gente é criado para isso, né? A gente aprende, a gente trabalha desde que a gente começa a estudar o direito, a gente está ali estudando e trabalhando para manter o sistema, né? Estudar as normas, quais são as normas, e as normas, como as normas têm que ser aplicadas, né? E o pessoal que vem da inovação é o contrário, né? Eles querem
colocar tudo de cabeça para baixo e achar novos caminhos para tudo. Mas a gente consegue conciliar isso também, né? A transformação, quando eu falei da transformação do arcabouço digital, não tem como a gente fazer isso sem a participação, sem a nossa participação, né? E essa participação dos advogados, juízes, promotores, de todo mundo, é muito mais uma questão de mudança de atitude em relação à inovação do que propriamente uma alteração legislativa. Claro que a alteração legislativa vai ajudar, mas só uma mudança de atitude já seria um grande passo em direção a ter um sistema um pouco mais flexível, assim, né? Mas eu posso dar, tem escritórios grandes aqui de Curitiba que trabalham em setores de cobrança, que é um setor que antes basicamente era você pegar o telefone e ter aquele arsenal de pessoas fazendo as ligações para cobrar dos clientes, lá cobrar dos devedores, e que hoje eles são referência nessa área, né? Eles têm, inclusive, inteligências artificiais que fazem esse contato com os clientes, e essa inteligência artificial ela é praticamente customizada, dependendo eles têm atuação nacional, eles conseguem até coloquialismos, né? Se a pessoa mora no Nordeste, o atendente virtual vai estar falando como se fosse uma pessoa daquela região para ter um contato mais fácil com a pessoa que está trabalhando do outro lado. Então até vou fazer aí um pequeno jabá. A Preâmbula tem um software, né, o CPJ Cobrança. Sim. A gente realmente ajuda, né, nessa gestão, né, da cobrança dos escritórios, né? Então a gente tem carteiras aí grandes de clientes, né? Então fica aí, para quem não conhece o CPJ Cobrança, pode até conhecer um pouquinho melhor essa ferramenta que tem aqui dentro da Preâmbula, né? Então isso que você falou, realmente a gente consegue resolver essa dor desse cliente. Isso, né? Exatamente. Quando eu falo esse exemplo que eu dei, eles é um escritório que investe milhões para desenvolver essa ferramenta específica própria deles, assim, né? Bem específica, assim. Sim. Mas a grande maioria dos escritórios, ela precisa ter alguém que possa desenvolver isso para eles, né? Então é importante que tenha essa ferramenta disponível aí no mercado. Isso aí. E a Suzane, ela pergunta aqui para você o seguinte: Fred, você pode nos dar pequenos exemplos de ações inovadoras que os escritórios podem facilmente colocar em prática? Eu gosto muito de trabalhar assim, aqui na agência eu sou um pouco o chato do processo, né? Para mim, essa questão de burocracia, ela ficou muito mal falada por conta do histórico que a gente tem aqui no país, né? Da burocracia como um peso, um defeito. Mas dentro da administração pública, ela é necessária para que a gente possa prestar contas do que a gente faz, mas da mesma forma, ela nos ajuda aqui dentro da agência, porque a gente tem uma equipe super reduzida aqui dentro da agência para poder tocar todos os projetos que a gente tem. Se a gente não tiver método e processo para poder executar essas ações, a gente não consegue cumprir todas as metas que a gente tem. Então, pequenas ações que você consiga otimizar teu tempo, né? Para mim, as ações que me ajudam a otimizar meu tempo são criar alguns pontos de rotina no dia a dia, né? E que eu possa cumprir aquelas ações que eu sei que eu vou fazer todo dia o mais cedo possível, assim. Mas se a gente vai falar de otimizar o trabalho mesmo, a gente tem que ter algum tipo de sistema dentro do escritório para nos ajudar a organizar os nossos prazos e processos, né, que são o nosso dia a dia como advogado. Se a gente não tiver alguma coisa para nos ajudar isso aí, para nos ajudar nesse ponto,
E não estou fazendo aqui não estou fazendo um jabá aqui da Preâmbulo, mas eu falo quando eu lembro, quando eu comecei a advogar lá, muitos anos atrás, essa parte de controle de prazos e de processos e de organização dos processos tomava um tempo enorme de cada escritório, de cada advogado, né? E é uma ação que você não precisa estar fazendo você propriamente dito, né? Você tem ferramentas hoje que podem fazer esse trabalho braçal para você, e o advogado vai se preocupar com a parte do trabalho intelectual mesmo. Sim, fazer a parte da gestão, né? O nosso software hoje ele faz isso, né? Ele ajuda na gestão. Isso, exatamente. Porque a gente tem que se preocupar, quando a gente está cuidando dessa parte de gestão de prazos e processos, por exemplo, né? É tempo que a gente está deixando de utilizar em estudo de caso ou mesmo na gestão do próprio negócio, que é uma parte super importante do escritório e que a gente não é preparado durante os nossos estudos para fazer, né? Sim. Acho que o advogado tem que ser a parte intelectual, né? Existem softwares aí que cuidam dessa parte da rotineira, né? Que existe, que toma bastante tempo de um advogado, né? Então, sim, isso foi um exemplo legal que você deu. A Morena aqui mandou mais uma pergunta que ela fala: Fred, dê esperança aos pequenos. Como ser inovador e tecnológico sem investir em milhões numa paulada? Hoje em dia eu acho que tá super fácil da gente ter o acesso a essas tecnologias, está super fácil assim, né? Vale a pena dar uma olhada, procurar ver qual é o principal viés dos escritórios de vocês, dos pequenos, né? Eles vão começar, os escritórios pequenos começam trabalhando, não dá para querer abarcar o mundo, né? Vai escolher uma área, mas onde vai atuar com maior importância e ver o que melhor atende as suas demandas, né, dos escritórios de vocês. Hoje elas estão super democráticas, assim, essas soluções para os escritórios. Então, de novo, né, eu dei aquele exemplo, mas é um exemplo assim único, né, porque é um escritório que já está super estabelecido. Os pequenos têm que aproveitar o que a gente tem de prateleira mesmo, de mercado, e ir se adaptando à medida que vai crescendo daí. E aproveitar as oportunidades que tem, assim, né? Principalmente para os pequenos. A gente tem, não é jabá também, vou falar da agência, mas a gente tem diversos eventos online que são gratuitos, e onde vocês podem fazer conexão com os empreendedores e com as startups, né? Quando a gente voltar para presencial, a gente avisa, porque a gente fazia eventos de speeches para investidores abertos, assim, né? Para o pessoal poder assistir. E são sempre eventos de conexão, né? Por isso que um dos pilares que a gente destacou lá atrás do programa é a integração e articulação. E essa integração e articulação tem que ser, e é super importante que seja com o pessoal do direito também. Você recomendaria, você falou de inovação, você recomendaria os escritórios, e é uma curiosidade minha também, eles trabalharem com essa parte da inovação aberta, caso eles não consigam fazer isso internamente? Pode. É interessante trabalhar com inovação aberta, mas aqui a inovação aberta, você vai jogar o teu problema para o ecossistema e ver se alguém resolve, se alguém já tem uma solução que você possa internalizar. Não sei se os pequenos seriam uma solução boa para os pequenos, né? A não ser que o produto ou que vocês queiram desenvolver seja a solução em si e comercializar essa solução. Se for para atender uma demanda do dia a dia mesmo, o mais simples e mais rápido é trabalhar um pouco com as soluções de prateleira mesmo. Uhum. Mas, a Mariana, pode falar, pode terminar. Não, eu ia falar assim, claro, não dá para fazer. Isso é o que eu digo geralmente, assim, né? Mas sempre é possível, né? A gente tem casos assim de escritórios que são as exceções, né? O Bill Gates da vida lá, né? Que criou o Windows na garagem lá, Sim. mas ele é a exceção, né? E ele ralou muito para chegar lá também onde ele chegou.
A Mariana, que ela colocou que, infelizmente, os escritórios não gostam de fazer benchmarking, nem os grandes, nem os pequenos. Você concorda com essa afirmação? Então, concordo, mas é por isso que eu falo que a inovação é um pouco de mudança de atitude mesmo, né? A gente Isso. tem que sair um pouco do nosso escritório. Aqui, nesses anos que eu tenho trabalhado aqui na agência, eu vejo muito isso, né? E não só do pessoal do direito, muita gente que vem trocar uma ideia e falar assim sobre o seu produto, a sua solução. E quando a gente fala assim, quando a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre esse produto ou solução que eles estão desenvolvendo, ele fala assim, não posso falar muito porque não posso abrir a minha ideia, porque senão vou perder a ideia. E hoje em dia a ideia é importante, mas é muito mais importante você conseguir operacionalizar essa ideia, né? Você conseguir fazer essa solução acontecer, né? Quem quiser assistir o filme do Steve Jobs vai ver lá, né? Quantas vezes ele trabalhou para fazer acontecer aquilo lá e não é a questão de você ter uma ideia e esconder aquela ideia para ninguém roubar a tua ideia. Assim. É muito mais a questão de você conseguir fazer o produto acontecer mesmo. Os É, investidores procuram isso, né? Eles às vezes acabam investindo num produto que nem é assim o mais inovador da rodada, mas que o empreendedor que está por trás é um cara que já está ali batalhando, já quebrou a cara 15 vezes. Né? E o outro cara que tem um produto super inovador, é a primeira vez que o cara tem a ideia, assim, teve a ideia. Então, eles querem essa resiliência também. Falo, né, que quem trabalha aí com inovação, empreendedorismo, falam que você não deve esconder a ideia, né, guardar para si. Você tem que jogar para o ecossistema, ver o que as pessoas acham, se ela realmente é uma ideia válida e que vale a pena investir, né? Eu sempre escutei isso. Então, acho que realmente você tem que compartilhar ideias, né? E isso que ela falou de não ter o benchmarking, acho que você precisa ter, porque é disso que você vai poder validar a sua ideia para depois tentar colocar ela em prática, né? Claro, e assim, né, nessa área de inovação, a gente vê muito isso acontecer. É na hora que tem essa troca de ideias e eventualmente surge uma ideia inovadora mesmo, assim, né? Você está ali dentro de um escritório, sempre falando com o mesmo pessoal, né? Trabalhando com você todo dia, e estudou no mesmo lugar que você, e falando sobre as mesmas coisas sempre, sair uma ideia nova ali é difícil, né? Você acaba indo para como aqueles grupos de Facebook que ficam se autoalimentando, assim, né? O Sim. algoritmo lá que se autoalimenta, assim, né? Você acaba vendo as coisas que você curte sempre e às vezes é preciso ter um pouco desse incômodo, assim, né? Para que você consiga achar um caminho melhor. Uhum. Até aqui pegando o gancho que a Mariana estava continuando o que ela falou, né? Que ela falou que poderíamos fazer o Legal Day para investirmos juntos, né? Ela foi uma vez numa reunião do SES e desistiu. Você conhece comunidades que ajudam, né, que podem ajudar nesse sentido? Existem comunidades? A gente tem o Legal Hub aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba a gente tem algumas. Se quiser depois, eu deixo o meu contato aqui, a gente troca uma ideia, a gente possa, ou passo para você algumas sugestões aí para o pessoal poder conversar. A própria OAB tem uma comissão de inovação super atuante aí também, que também é um caminho para poder ver alguma coisa das novidades da área de direitos. Deixa eu ver o que mais que aconteceu aqui. A Moriana, ela falou que isso é verdade, eu falo para vários advogados, e quando dava aula para os alunos sobre inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias, mas ninguém quer fazer. É isso É mesmo? isso, né? É isso, um pouco é isso, né? E isso eu acho que não é uma prerrogativa só nossa do direito, assim, né? No Brasil mesmo, assim, o pessoal fala muito que o brasileiro é super empreendedor, mas não é um empreendedorismo de verdade, né? Aqui no Brasil é muito mais um empreendedorismo de oportunidade do que por vocação, né? Sim, Tem sim. mudado um pouco nos últimos anos, assim, mas no geral sempre foi aquele empreendedorismo de necessidade, né? O cara que, putz, perdi o emprego e preciso achar outro caminho. Me aposentei e vou investir minha aposentadoria em alguma coisa. Não é um empreendedorismo por vocação mesmo, né? Que cara, a gente não aprende isso, não só na faculdade.
Sim. Na própria formação básica, assim, a gente não tem essa não é fomentar esse espírito empreendedor nosso, assim. Mas olha só que legal, a gente está falando aqui de comunidades, né? E aqui mesmo no grupo já começou o pessoal se articular, querer se encontrar, né? A Mariana já falou sobre isso, a Ana Mieto já falou que ela topava também, né? A Morena já está chamando o pessoal aqui para fazer um café. Eu acho que é isso, né? Você tem que levantar a bandeira, falar, eu tenho interesse, quero falar com você, né? Cutucar mesmo os outros, né? Eu achei que aqui já começou agora uma movimentação. Não, quando você vai nesses centros de inovação, o Cubo em São Paulo, né, o prédio da Google, uma das principais áreas que eles trabalham é a área de escape, assim, né, a área de descompressão ali. E o pessoal vai lá, a área do cafezinho. O pessoal vai lá tomar um café, comer alguma coisa, tomar alguma coisa, e ali eles vão bater um papo, e é dali que surgem as grandes ideias ou que resolvem os grandes problemas. Sim, com certeza. E até assim, para final, já estamos falando aqui de grupos, de comunidades, né? A Preâmbulo, ela tem comunidade, a gente tem uma comunidade chamada BR Lawyers, que a gente coloca vários conteúdos, mas eu já vou fazer agora também a propaganda. No dia 11 de agosto, a gente está fazendo o primeiro meetup de comunidades aqui da Preâmbulo, né? Então, a gente vai reunir pessoas falando sobre, para todo o ecossistema jurídico, né? A gente vai estar contando com estudantes de direito, pessoas ligadas a escritórios, departamentos jurídicos. A gente vai trazer esse tipo de conteúdo para que possa ser discutido, né, numa linha mais horizontal. Então, aí já vai ficar o convite, a gente vai divulgar isso semana que vem, né, mas a gente também está criando essa comunidade para que as pessoas possam debater mais, trazer benchmarking, fazer com que eles conheçam o trabalho do outro. Sim, essa parte é super importante. Assim, quando a gente começou no Vale do Pinhão, aqui em Curitiba. Curitiba já é uma referência em inovação há décadas aí, né? Nas transformações urbanas, né? A Rua 15, a primeira rua de pedestres do Brasil, os parques que a gente tem aqui na cidade, o Ligeirinho, né? Então, a cidade já é uma cidade inovadora por vocação há muito tempo, assim. Mas então a gente viu no começo do projeto que a gente tinha muitos atores da academia, muitas empresas que trabalhavam com inovação, mas que às vezes acontecia um pouco de dificuldade de conversa entre esses diversos setores, assim, né? Sim. E a gente tentou, como a gente, assim, em tese é um agente neutro, né? A gente sempre procurou não colocar o lado político assim nesse trabalho do Vale do Pinhão, tentar ajudar nessa articulação entre esses atores, assim, e acabou funcionando bem assim ao longo do tempo essa quebra de barreiras entre o pessoal. Assim. Sim. Cara, que legal. Estou vendo aqui o pessoal já está com Salvador, Porto Alegre, tem gente do Brasil inteiro, né? Então, as comunidades elas não precisam ser necessariamente presenciais, né? A gente cuida também de comunidades digitais, né? Uhum. Então, a gente realmente vai trazer isso e eu acho que é realmente um momento de fazer essas discussões, né? A gente trabalhar nesse segmento. Né? E também vou contar com a tua presença também, Fred. Não, conte, pode contar com a minha presença e eu ainda não vi o chat aqui, mas para o pessoal que está escutando, podem me convidar também, eu participo, adoro participar desses grupos e ajudar a integrar no que eu puder, mesmo com o pessoal da administração pública. Né? Sei que a gente às vezes o pessoal não se mistura muito na administração pública, mas aqui na agência a gente é um bicho um pouquinho diferente, assim. Então já vou deixar o convite aqui para você, porque no dia 11 a gente tem esse encontro, né? Vão ser com o pessoal também da Legal Hub, que vai estar com a gente, né? Um controle jurídico nosso da Preâmbulo, se você puder participar também. É um momento de discussão, né? Da gente fazer esse benchmark. Então já está aqui feito o convite. E a todos que estão assistindo a gente. Tá bom. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, já vi que o pessoal gostou da ideia, eu vou colocar meu e-mail aqui também, então fico à disposição daí também, pessoal. Perfeito. Mas, Fred, o bate-papo está excelente. Você passou, acho que, bastante insights para a gente, né? A palavra hoje do momento é o mindset, né? A gente tem que fazer a mudança do mindset, né? E eu vejo aqui que todo mundo aqui bem engajado, né? Então, acho que já vai deixar a pontinha para o próximo bate-papo. Tá bom, legal, que bom. Espero que tenham gostado aí. Foi um pouquinho
Estava um pouco com medo da conexão aqui, mas espero que tenha sido proveitoso para todos. Acho que bate-papo é assim, né? A gente sabe que tá tudo, né, pandemia, as pessoas estão em home office, né? Nem sempre a gente tem a melhor conexão hoje, né? Mas assim, eu acho que você, Fred, passou o recado aqui para gente, né? E deixou realmente, tô vendo que o pessoal ficou engajado com essa conversa. Quero te agradecer em nome da Preâmbulo, a tua presença aqui com a gente, encerrando o 5º dia, né, da jornada de inovação jurídica. Né? E como eu falei, para a gente foi um prazer contar com você e com o Vale do Pinhão aqui com a gente, né, fechando esse evento. Tá? Então, obrigado aí por trazer esse teu conhecimento. Né? E assim, eu quero também agora, só antes de encerrar e passar uma palavra final para o Fred, a gente vai fazer agora o sorteio, tá? Do nosso 5º e último ingresso para a Fenaló. Felipe, você consegue compartilhar sua tela aí com a gente? Então, só para saber que todo mundo fez o check-in, tá aqui dentro, tá? A gente vai fazer tá embaralhando aqui os nomes. A Ide não pode ganhar, porque a Ide é uma funcionária aqui da Preâmbulo, então a gente não pode ter ela como ganhadora, tá? Então, vamos achar uma outra pessoa aqui como ganhadora. Vamos ver. Fábio Nossa, mas mais um funcionário da Preâmbulo. O pessoal da Preâmbulo está em peso aqui hoje, Fred. Realmente a gente tem que entregar para uma pessoa que não seja da Preâmbulo. A Brenda, desculpa se eu ler errado, tá? Wisrau, algo assim, tá? Mas a gente vai entrar em contato com você, Brenda, falando sobre o ingresso, tá? A gente, semana que vem, vamos estar falando entregando para todos os ganhadores, certo? E, Fred, eu quero te agradecer. Você quer passar alguma palavra final? Quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar nessa transmissão? Não, agradeço o convite, Gustavo. Agradeço o interesse e a presença de todos aí. E me coloco à disposição. Coloquei meu e-mail ali também no chat. E convidar todos, deem uma olhada na programação que tem ali da Agência Curitiba, no site da Agência Curitiba. Os eventos são sempre gratuitos. E a gente está aberto aqui também para trocar ideias aí em qualquer área, qualquer sugestão que vocês tenham para dar também para a gente trabalhar nos programas aqui da cidade. Perfeito. Bom, agradecer então, Fred, mais uma vez você, agradecer a todos que ficaram aí com a gente nesses 5 dias, né? Quem participou de um dia ou de outro, né? Para a gente é o nosso primeiro grande evento aí falando sobre inovação, com certeza pretendemos ter mais discutindo outros temas, tá? Agradeço a todos, né? Peço, por favor, que todo mundo que participou, semana que vem vocês vão receber uma pesquisa. Para a gente é muito importante que vocês respondam o que vocês acharam, com sugestões para o próximo evento, o que vocês gostariam de ver, porque a Preâmbulo ela vai trazer cada vez mais eventos como esse para a gente poder discutir melhor, né, a área jurídica, né, o ecossistema jurídico. Tá ok? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, tá? Bom fim de semana e nos encontramos muito em breve. Até mais. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau.